Bom, pessoal, então, boa tarde. Estou aqui para falar da nossa segunda aula sobre filosofia analítica, né, filosofia da linguagem, que a gente iniciou a aula na semana passada, né, onde eu falei um pouquinho, né, qual é o objeto, o que a filosofia da linguagem lida, de que forma aborda, né, e hoje a proposta é que a gente analise um tema, né, um texto, à luz um pouco dessa abordagem, dessa corrente filosófica, né. O texto, gente, ele vai tratar do tema da morte, tá? E eu queria aqui fazer dois alertas, né, antes da gente começar. Primeiro, que eu sei que falar da morte, né, é sempre uma questão que nos toca, né? Eu acho que a gente tem todos os motivos para estar especialmente sensível a esse tema nesse momento de pandemia, em que muitos de vocês talvez perderam ou conhecem pessoas que perderam pessoas próximas, né? Pessoas da família, né? Ou que estão com pessoas adoecidas, né? Em situação de hospitalização, né? De precisar de auxílio, né, médico para superar a doença, né, a Covid, que está aí, está vitimando muitas pessoas. Então, eu não quero de forma alguma parecer tá trazendo esse tema de forma oportunista, ou, né, não tem nada a ver com isso, né, é porque realmente eu acho que é um tema, é um texto que está bem trabalhado nessa perspectiva da análise da linguagem, né, da filosofia analítica, né, e um tema que eu acho que é importante a gente encará-lo, né, conversar a respeito, né, refletir a respeito, né. Então, a ideia aqui não é mexer nas feridas, não né, tocar naquilo que está daqui um pouco doendo para muitos de nós, né, mas é sim falar sobre um tema que, de um modo geral, muitas vezes nos atemoriza, nos deixa com medo, nos deixa com preocupação, né? Então, eu sempre penso, né, gente, que falar sobre um tema que nos mobiliza não é algo que deveria, né, gente, nos incomodar, e muito pelo contrário, deveria ser libertador, deveria ser algo que de alguma forma, nos alivia, de alguma forma, né, liberta um pouquinho de toda a angústia que envolve, né? Então, a ideia de trabalhar com o tema da morte, gente, é essa, tá? Eu não quero que ninguém se sinta, né, assim, incomodado por eu estar aqui propondo esse tema diante do contexto que a gente está vivendo. O objetivo não é outro, gente, senão a gente analisar o tema sob a perspectiva da filosofia analítica, né, e na minha concepção, né, gente, esse texto está bem trabalhado nessa perspectiva, e falar sobre esse tema, ainda que a gente esteja vivendo, né, uma enxurrada de mortes por Covid, né, gente, eu acho que também acaba sendo uma oportunidade da gente poder dar vazão para as coisas que a gente pensa e sente em relação a isso, tá? Então, vejam dessa forma, né? O segundo alerta que eu quero fazer, tá, gente, é que é muito comum, né, vocês depois associarem, né, esse tema da morte como um tema específico a que se debruçaram os analíticos. Ah, os analíticos trabalharam com o tema da morte, né? E não é isso, tá, gente? Os analíticos, eles se ocuparam, né, e vêm se ocupando de temas e problemas diversos. A morte não é o tema, né, da filosofia analítica, é apenas mais um. Né? Eu só selecionei este texto, este autor, para a gente discutir, porque eu acho que é um texto que esmiuça, né, do ponto de vista lógico, esse tema, né? E porque eu acho que é um tema interessante da gente debater em filosofia, o tema da morte, né? Então, a ideia é a gente poder fazer isso nessa perspectiva lógica que traz, então, a filosofia analítica. Mas isso não significa, de forma alguma, né, que a filosofia analítica tenha se ocupado, né, do tema da morte. Ah, os analíticos escreveram sobre a morte. Não, né? Este autor, neste texto, que é bastante breve, trabalhou a morte numa perspectiva analítica. Mas vocês vão ver N temas, N problemas sendo abordados do ponto de vista analítico, né? E eu poderia ter selecionado qualquer um deles, né? Ocorreu de selecionar esse, porque eu já expliquei. O texto que chegou até mim, achei que estava, né, bem trabalhado nessa perspectiva, e por isso eu propus aqui, tá? Bom, então vou iniciar a apresentação aqui dos slides, né?
e a gente começa a falar sobre a questão da morte, né, por Thomas Nagel, né? Então, Thomas Nagel, gente, é um autor americano, né, um autor que pode ser enquadrado como autor analítico, né, um autor, um filósofo que está dentro dessa abordagem, né, que vai abordar os seus temas, né, as coisas que ele vai escrever vão nessa linha, né, de uma filosofia analítica, uma filosofia que vai analisar muito a questão da linguagem, da lógica, tá? Então, eu trago esse texto, de novo, como um exemplo de uma abordagem analítica, de como é possível abordar analiticamente, né, um tema, ou qualquer tema, né, qualquer problema que a gente queira esmiuçar, né, tá? Bom, então, nesse texto, tá, gente, o autor começa dizendo, olha, é fato que todos nós vamos morrer, né, isso aí ninguém discute, todo mundo sabe, né, que a morte é o nosso destino certo, né, se tem uma certeza que todos nós temos, né, é que vamos morrer, caminhamos, né, temos esse destino comum, né. Por outro lado, gente, embora esse seja o nosso destino comum, né, a verdade é que há muita divergência em torno do que é a morte, né, do que acontece conosco, né, após a morte, né, e isso vai muito, gente, das crenças de cada um, né. Temos crenças diversas, temos crenças que vão na direção aí de uma vida após a morte, de um possível, né, paraíso, né, para quem, né, ter uma vida livre de pecado aqui na Terra, né, ou o inverso, podemos ter uma vida de, né, de perseguição, de inferno, né, para quem não teve uma vida assim tão abençoada aqui, né, para quem cometeu aí pecados, né. Temos aí os que acreditam que existe reencarnação, que a gente volta à vida num outro corpo, né, aquela coisa toda, evolução. Temos também os que acreditam que a morte encerra toda e qualquer possibilidade de vida, ou seja, não tem nada depois da morte. Então, existem inúmeras crenças, né, gente, e elas normalmente dizem respeito, né, à religião que a gente segue, né, à cultura em que a gente vive, tá? Bom, e o autor vai considerar, né, também, né, inicialmente no texto, a dificuldade que é para a gente, né, imaginar a própria morte, né, o quanto que isso é um exercício difícil, né, por quê? Porque a gente está vivo, né, a gente tem que, em vida, né, imaginar uma situação de morte, ou seja, eu tenho que, de dentro da própria vida, imaginar como se eu não estivesse mais vivendo, né, então o autor vai dizer que isso é um baita desafio, né, não é impossível, a gente se esforça e tenta fazer, tenta imaginar, né, até cria algumas cenas, às vezes, né, por exemplo, se eu dissesse para vocês, olha, imaginem vocês a própria morte de vocês, né, muitos poderiam dizer, eu fico imaginando que eu estou ali, que as pessoas estão me velando, né, ou que eu estou lá no cemitério e as pessoas estão lá chorando, né, tá? Mas a gente, na verdade, cria uma cena, né, a gente, de fato, não imagina a própria morte, a gente não alcança, né, é uma possibilidade que a gente não atinge, né, conseguir, de fato, imaginar a condição de não existir, né, ou a condição de não estar consciente, né, estando conscientes, a gente não consegue se colocar numa condição de inconsciência, né? Estando vivo, a gente não consegue se colocar numa situação de morte, de não vida, de não existência, né? Da mesma forma, né, gente, se eu aqui pedisse para vocês para imaginarem o nada, né? É a mesma dificuldade, né? Vocês provavelmente criariam imagens para o nada, né? Uma tela branca, né? Uma tela preta, né? Um buraco, sei lá. Mas isso não é o nada, né, gente? Isso são situações que a gente cria para se aproximar, né, de uma cena, um fato que a gente de fato não consegue, uma situação em que a gente não consegue se colocar, né? Então não há como imaginar o nada, né? A gente sempre imagina alguma coisa, né, no lugar do nada. Não há como imaginar de fato a não existência, porque nós estamos existindo, tá? Então, muitas vezes a gente imagina, né, ou experimenta a morte, né, gente, pelo olhar do outro, ou pela experiência do outro, né? As vivências que eu tenho de morte são de pessoas que eu perdi, né, de pessoas queridas que já morreram, né? Mortes que eu participei, né, de perto ou não tão perto assim, né? Então, essas são as nossas experiências de morte em geral, né?
Bom, dito isso, né, inicialmente o autor passa, então, a considerar dois problemas, né? E o primeiro problema que ele considera, né, que ele vai tentar esmiuçar, né, gente, é o problema de se há ou não vida após a morte. Né? A primeira pergunta que ele se coloca: existe vida após a morte? Né? E aí, o que, que ele considera? Olha, para que haja vida após a morte, é preciso, né, gente, que alguma coisa morra enquanto algo outro permaneça vivo, né? Do contrário, eu não tenho vida após a morte, né? Ou seja, algo tem que morrer e algo tem que continuar vivendo, né? Certo? Então é preciso, gente, que nós sejamos uma coisa separada, nós sejamos formados pelo menos de duas coisas separadas, né? Uma coisa que morre e uma coisa que vive, né? Do contrário, não é possível pensar na possibilidade de uma vida após a morte, certo? Bom, então o que, que são essas duas partes, né? Que a gente teria que ser formado, que a gente teria que aceitar, né? Que somos formados para que a gente possa continuar falando em vida após a morte, né, gente? É o que a gente já conhece, né? Normalmente a gente diz que o que morre é o corpo, né? É a parte que morre, a parte que perece, a parte que apodrece, a parte que, né? E a parte que permanece viva, né, em tese, é a alma, né? É o espírito, se quiser, né? De alguma forma, né? Essa atividade mental, não sei, né? Tá. Então, normalmente, a gente separa, né? Quando a gente fala na possibilidade de vida após a morte, a gente está falando de um corpo que morre, de uma mente, de uma alma, de um espírito que permanece vivo, tá? Bom, então, uma primeira coisa que a gente precisa aceitar para trabalhar com a possibilidade de vida após a morte, né, gente, é a tese dualista, a tese de que mente e corpo são coisas separadas, independentes, né? Tão independentes que é possível que uma morra e a outra continue vivendo, né? Ou seja, que elas não dependam uma da outra, certo? Agora, a questão é, né? Com base, né, gente, em dados concretos, né? Se a gente não for para as coisas da religião, né, das psicografias, das coisas de que a gente não tem prova, né, gente, dos relatos, das experiências místicas, né? É fato, gente, que na nossa observação habitual, concreta, né, nós não temos dados que nos permitam afirmar a possibilidade de vida consciente independente da atividade nervosa do corpo. Vocês entendem? A gente não tem como demonstrar que é possível alguma atividade mental depois que os nossos órgãos não funcionam mais, que o nosso corpo parou de funcionar, tá? Então, nós não temos como, se a gente for para a questão da ciência, né, dos fatos, como afirmar que essa possibilidade é verdadeira, que de fato seja possível que mente e corpo sejam separados. Muito pelo contrário, tudo que nós temos nos indica que qualquer atividade mental depende, né, do organismo, né, da parte fisiológica que está ali funcionando, o cérebro está sendo irrigado, né, oxigenado, tá? Do contrário, não pode haver atividade mental. Então, o que, que o autor vai dizer? Com base nos fatos, gente, não há qualquer razão para a gente acreditar em vida após a morte. Com base no que nós temos hoje de provas, de elementos concretos, não há razão, né, para a gente acreditar em vida após a morte. Né, gente? Então, aqui a gente já tem uma conclusão extremamente lógica da questão. Tá? Não há razão para a gente acreditar numa vida após a morte, é o que o autor está dizendo. Tá? Agora, isso não significa, de novo, né, que as pessoas não coloquem as suas crenças acima desse argumento, né, e acreditem em vida após a morte, né? Então, o autor admite isso, né? Me parece que quando a gente trata desse tema, né, gente, é muito difícil as pessoas se fixarem apenas na parte argumentativa e lógica da questão, né? Muito rapidamente a gente se apega às crenças, tá? Bom, então, o primeiro problema
problema que ele responde que não é possível que haja vida após a morte, simplesmente porque não é possível que corpo e mente sejam coisas separadas, porque não temos dados concretos que nos comprovem isso, tá? Essa é a primeira conclusão. Então, ele parte para o segundo problema, né? Bom, mas como então eu devo me sentir em relação à minha morte, né? A minha própria morte, não a morte do outro, não a morte das pessoas próximas, familiares, mas a minha morte. Como é que eu me sinto em relação à minha morte, né? Devo encará-la como algo positivo, né? Poxa, né? Ando tão cansada, esgotada, né? Tô só pela minha morte, né? Ou devo encará-la como uma coisa negativa. Nossa, não consigo nem imaginar, né? Não posso pensar na possibilidade de morrer, me deixa apavorada, eu fico, né? Me arrepio só de falar, tá? Ou ainda, encaro com neutralidade. Olha, para mim tanto faz como tanto fez, mais dia menos dia, né? Eu tô aqui, né? Para mim é indiferente, né? Como é que é a minha postura em relação à morte, tá, gente? Eu acho que o mais comum, né, a gente entender a morte como uma coisa negativa, a gente encará-la como uma coisa que a gente tem medo, que a gente não quer que aconteça, né, que a gente se assusta em pensar, certo? Mas, enfim, gente, para a gente responder a essa questão, a gente primeiro precisa voltar, né, à definição do que é a morte, né? De novo, eu tenho que ter muita clareza, né, do que eu estou definindo por morte, né? E aí nós vamos voltar para a conclusão do autor no primeiro problema, né? Onde ele diz que a morte, dado que não é possível vida após a morte, ela tem que ser o fim, né? Se não há possibilidade de uma vida após a morte, com base nos dados concretos, se não há possibilidade de separação entre mente e corpo, então a morte ela é um fim, né? Ela é o ponto final, né, gente? Certo? Bom, se a morte é o ponto final, né? Se ela não é transformação, ressurreição, passagem, se ela não é nada disso, se ela é simplesmente o fim, né? O momento em que a minha vida termina, tá, gente? O momento em que a chavezinha vira, certo? Como que eu devo encará-la, né? Qual que deve ser a minha postura diante desse fato, desse evento, né? O fim da minha vida, o momento em que terminou, caput, né? Bom, no senso comum, né, gente, é muito normal as pessoas considerarem, né, a morte do ponto de vista do que ela põe fim, né? Se a morte é o fim da vida, bom, então vamos olhar, né? Se a morte põe fim ao sofrimento, à dor, né, a gente costuma considerar ela como uma coisa positiva, né? Certo? Por outro lado, se ela põe fim, né, se ela é ausência de alegria e de prazer, ela é uma coisa negativa. É assim que eu costumo classificar a morte como boa ou ruim no senso comum, não é verdade? Né? Então, para dar um exemplo, né? Quando a pessoa está lá doente, né? Muitos dias acamada, está numa doença terminal, né? Está convalescendo, né? Ou muito idosa, né? Sofrendo, já não está mais lúcida, já não consegue comer, sentir o sabor dos alimentos, né? Quando a pessoa está assim e morre, a gente costuma considerar que a morte traz um alívio, né? Que ela põe fim a um sofrimento, a uma dor. E aí a gente costuma encarar a morte como uma coisa positiva. Poxa, né? Finalmente a pessoa conseguiu partir, né? Poxa, já não estava numa vida legal, já estava sofrendo muito. Então, que bom, né? Que bom foi descansar, né? A gente costuma usar expressões como essa, né? Por outro lado, gente, quando a gente presencia uma situação onde morre, por exemplo, uma criança, né? Uma pessoa muito jovem, né? Muito pura, cheia de objetivos, cheia de energia, cheia de coisas para viver, para realizar, né? Um jovem, né? Uma pessoa que estava na sua plena capacidade produtiva, né? Sei lá, uma pessoa, um ator que a gente conhecia, uma pessoa que trabalhava muito, era um empresário de sucesso, era uma pessoa que tinha família para sustentar, coisas desse tipo, né? A gente costuma classificar essa morte como uma coisa muito ruim, isso costuma comover muito as pessoas, né? Poxa vida, né? Aconteceu de morrer um jovem, um pai de família, uma pessoa de sucesso, uma pessoa produtiva, uma pessoa que não tinha nada, né?
isso costuma ser encarado com profunda comoção. A gente entende essa morte como uma coisa muito negativa, uma tragédia, né? Tá? Mas, de novo, tá, gente? Se a morte é o ponto final, né, dessa vida, né? Será que cabe eu defini-la como positiva ou negativa, né? Se ela é só o ponto final, gente, será que ela tem valência? Será que ela tem valor positivo ou negativo? Tá? E aí eu vou abrir para vocês aqui. Se eu conseguir, né? Eu criei um. Deixa eu voltar aqui. Criei aqui um desenho, tá, gente, para a gente pensar isso, tá? Vocês vão me desculpar, eu estou aqui treinando, tá? E não é a melhor forma de representar isso, mas é a forma que eu encontrei, tá? Então, eu fiz aqui, gente, uma linha da vida para a gente visualizar isso, certo? A morte está aqui, gente, é esse ponto final, certo? Está aqui o nascimento, certo? E aqui eu coloquei sinaizinhos positivos e negativos, representando aí acontecimentos da minha vida. Então, eu nasci, aí eu aprendi a caminhar, né? Aí eu tive algumas quedas aqui, foi negativo, né? Aí eu entrei na Liberato, foi super bom. Aí eu fui muito mal numa prova, foi ruim. Aí eu consegui um estágio, foi bom. Mas aí eu não fui efetivado, foi ruim. E por aí vai, né? Então, eu coloquei isso aqui, gente, para a gente visualizar que a valência, o valor positivo ou negativo, né? Não diz respeito, gente, a esse momento aqui da morte, tá? Diz respeito, gente, sempre a coisas que acontecem na vida, em vida, certo? Então é como se aqui, gente, eu tivesse um ponto neutro. Isso aqui não tem um valor em si, isso é ponto zero, né? Tanto quanto aqui, né? Onde eu vou ter coisas positivas ou negativas, né, gente? Coisas que eu vou achar boas ou ruins, em vida, em relação ao que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo na minha vida, certo? Bom, sendo assim, gente, de novo, né? Por que eu tenho medo da morte? Certo? Aí vocês poderiam dizer, ah, professora, a gente tem medo da morte porque a morte representa o desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer do outro lado, a gente nunca morreu, a gente não sabe como é que é, né? Tá? E aí vou abrir aqui um outro, né? Vamos ver se agora dá certo, tá? De novo, né? Nascimento e morte aqui, tá? Eu temo esse momento aqui porque ele representa não existência, né? Vocês poderiam me dizer desconhecido, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, tá? E aí eu vou dizer para vocês, gente, essa história de temer o desconhecido é a coisa mais ilógica, a resposta mais ilógica que vocês podem me dar. Porque para que o que esteja aqui seja desconhecido, é preciso que haja aqui alguém que desconheça. Vocês entendem? Se aqui não tem ninguém, se não tem uma consciência aqui, isso aqui pode ser conhecido, desconhecido, pouco importa o que tem ali. Não há uma mente ali, não há um sujeito ali que vai ser capaz de conhecer, desconhecer, viver, experimentar qualquer forma, né? Qualquer experiência que a gente tem aqui. Tá? Então, se aqui é não existência, se eu não existo do lado de cá, gente, pouco importa o que há do lado de lá, vocês entendem? Isso não vai me afetar, né? Que nem aquela frase, né, do filósofo aquele, né?
onde a morte está, eu não estou, né? Eu não encontro a morte, né? Então, não há por que temê-la, né? No instante em que, né, eu partir para o lado de lá, a gente não vai permanecer nada consciente da minha mente para que eu possa, né, temer o desconhecido, certo? E mais, diz o autor, né? Já houve um tempo, gente, em que nós fomos não existência, já houve um tempo em que nós não éramos nada, né? Que foi exatamente antes de nós nascermos, né? Bom, mas então por que eu fico com medo dessa situação aqui, gente? E pouco me importa de pensar minha situação antes de eu nascer, né, gente? A gente morre de medo em pensar a nossa não existência futura, né? Mas me parece que a gente não sente o mesmo em relação ao que aconteceu antes da gente nascer. Ou alguém não pode falar, né? Não pode nem lembrar de como era o mundo antes de nascer. Não posso nem ver foto da minha mãe grávida que me dá palpitação, que eu fico, né? Não estava aí ainda. Ou minha mãe antes de engravidar, ou né, os meus pais antes de casar, não posso ver foto porque, né? Eu fico ansioso, me dá calafrio, me dá, né? Alguém passa por isso? Me parece que não, né? Então, a gente tem um medo em relação a uma não existência no futuro, né? A uma condição para a qual a gente está caminhando, né? Sendo que a gente já teve essa condição no passado, né? A gente já foi nada, a gente já foi não existência, né? E em relação a isso, a gente não tem problema, parece, né? Tá? Bom, então, pensar em não existir a partir da nossa morte é algo que nos gera muito medo, mas pensar que a gente não existiu antes do nascimento, não. Não é isso? Tá? Seguindo, gente. Qual é a conclusão, então, que o Thomas Nagel vai tirar de tudo isso, certo? É que o medo da morte, né, tomar a morte como um fim, né, que é a conclusão a que ele chega, né, que a morte é fim, né, seria algo ilógico, completamente sem sentido, certo? Não há a menor razão para a gente temer a morte se a gente aceita, assim como ele analisou e trouxe aqui, que a morte é o ponto final da nossa vida, certo? Então, gente, o que o autor está dizendo é que não existe essa história, né, gente, de ter medo da morte, né? Qualquer medo que a gente expresse, na verdade, é um medo em relação à vida, né? A gente pode ter medo do que vai acontecer no nosso último instante de vida, né? Mas não da morte, porque a morte é só aquele ponto final. Vocês compreendem? Tá? Assim como a morte, a gente não é processo, né? Então não caberia a gente dizer assim, o fulano tá lá no hospital morrendo, né? Não, o que acontece é que o fulano até o último suspiro está vivendo, né? O que existe até o momento derradeiro da nossa morte, gente, é vida, não é morte, né? Não há como ser morte. Enquanto que a pessoa está vivendo, o que eu tenho é vida, não é morte. Então não cabe dizer, né, uma pessoa está morrendo. A morte não é processo, né? A morte é um fato, é um ponto, né? Um instante, tá? Então, a conclusão do autor, gente, é essa, tá, gente? Que, primeiro, a morte é um fim, não pode haver vida após a morte, porque não temos, né, nenhum elemento concreto que nos comprove a separação do corpo e da mente. E segundo, né, considerando que a morte é um fim, que não vai persistir nada depois, que não vai haver uma consciência depois disso, né, que eu simplesmente sou não existência depois que morro, não há qualquer razão para a gente temer a morte, certo? E aí, né, a gente termina essa aula, né, termina esse texto, livres de qualquer medo em relação à morte, é isso? Só que não, né, gente? Dizer tudo isso não é suficiente, me parece, para que a gente deixe de temer a morte, né? A angústia não passa, né? Podemos aqui discutir, logicamente, o tema da morte, mas parece que não dá conta de resolver as nossas angústias, né? E é evidente, né, gente, que os analíticos, eles não vão negar o sentimento que a gente possa ter, né? O que eles estão dizendo é, sobre isso a gente não tem o que fazer, não há como filosofar a respeito de um sentimento, né? Filosofar a respeito de uma angústia, né,
que a gente não consegue analisar em termos lógicos, né? Então, a gente vai se deter a falar daquilo que é possível a gente falar. Vamos falar da linguagem, vamos falar dos argumentos que a gente tem para uma coisa ou para outra, né? Para temer ou não a morte, né? E o que a gente tem de argumentos do ponto de vista lógico são esses. Não há por que temer a morte, certo? Bom, mas então, para pensar um pouquinho, né, gente, as críticas e limitações, né, de uma visão como essa, tá? O que a gente tem, gente, muitas vezes, é a sensação de que esse tipo de abordagem acaba sendo reducionista, né? Acaba sendo um olhar restritivo, né? Que vai se interessar só pela questão cognitiva que é possível atingir pela linguagem, né? Pelo conhecimento, pelo raciocínio, né? Que está interessado apenas em construir uma verdade, né? Quando a filosofia, muitas vezes, ela se mostra não como um discurso verdadeiro, né, gente, mas como um discurso provocativo, sugestivo, né, interessante, né, quando ela quer provocar outras coisas que não encontrar uma verdade, né, e aqui o próprio Nietzsche é um cara que contradisse isso, né, por que eu tenho que me agarrar a uma verdade se eu sou mudança o tempo todo, né, filosofia analítica quer exatamente agarrar essa verdade, se fixar naquilo que é possível, né, a gente deter de forma rígida, de forma fixa, né? Então, esse tipo de posição, né, gente, acaba desconsiderando uma série de visões filosóficas aí que me parece que são extremamente provocativas e até poéticas, né? E aí eu trago aqui, gente, uma frase da qual eu gosto muito, do Montaigne, né? Que vai dizer que filosofar é aprender a morrer. Né? E para o Montaigne, gente, olha que frase linda, eu adoro essa frase, né, gente? Filosofar é aprender a morrer, uma frase cheia de significado, que abre margem para muita interpretação, né? Agora, um analítico diria aqui que isso aqui é um contrassenso, né? Como assim aprender a morrer? Primeiro que não se aprende a morrer, a morte é um fato, né? Já começa por aí, né? E como é que tu vai identificar a filosofia como um processo de aprender a morrer, né? Então, para os analistas lógicos aqui, para os filósofos analíticos, isso aqui é um prato cheio para desconstruir essa frase, né? Por quê, gente? Porque eles estão agarrados à filosofia como método, né? Essa coisa mais rígida, certo? Então, ao privilegiarem a lógica, né, os analíticos eles vão ignorar a importância de uma linguagem que não é necessariamente lógica, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? Que faz parte da construção de sentidos e significados, né? Das coisas que a gente utiliza na nossa vida, né? São elas a arte, a poesia, a música, a ironia, né? O humor, todas essas formas de linguagem, gente, vão usar de ambiguidade na sua expressão, né? E isso, para um analítico, isso é um contrassenso total, não tem o menor sentido do ponto de vista lógico, tá? Então, essas, gente, são algumas das questões, das limitações que a gente poderia apontar, né, para a filosofia analítica, certo? Então, vocês devem ter percebido, né, gente, que eu não sou lá nenhuma fã da filosofia analítica, gente. Eu reconheço que a contribuição é enorme, né, que é uma abordagem muito interessante, que pode trazer aí N contribuições, não só para a filosofia, né, esse olhar mais detalhista para a linguagem, para a questão lógica, argumentativa, né, mas me parece, né, que para as questões que eu trago, que a filosofia acende em mim, né, é uma abordagem que é insuficiente, né. Agora, eu não me oponho, muito pelo contrário, eu admiro, né, quem tem nessa abordagem aí a sua identificação, quem vê sentido, quem se encontra nela, quem gosta de estudar, né? Nós temos excelentes filósofos analíticos, tá, gente? Então, é uma questão aqui também um pouco de identificação e de gosto, tá? Sem dúvida, é uma corrente filosófica muito importante, né, gente? Mas que não é assim, tá longe de ser a minha preferida, tá? Espero que vocês tenham curtido, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.